Olá pessoal, ouvinte da rádio CBN Caruaru, mais uma semana aqui com vocês, é um prazer estar com vocês mais uma semana, o nosso podcast Confecção que dá certo. Eu, Romildo Pereira, junto com Érico Freire. Olá, ouvinte CBN, mais uma semana de muito conhecimento. Hoje nós vamos, pessoal, tratar, assim, nosso assunto aqui vai ser de algo bastante, assim, relevante para toda a região, e tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, porque a gente vai falar hoje de um assunto sobre que é realmente algo que veio para ficar, né? Não só pós-pandemia, quanto durante a gente está vivendo nossa vida totalmente dependente da tecnologia, né? Temos aí a IA, inteligência artificial, que invadiu nossas vidas e tem ajudado todo o pessoal, toda a área comercial, toda a área financeira, toda a área de gestão das empresas. A inteligência artificial tem atuado, inclusive, na nossa vida pessoal. E hoje estamos nada mais nada menos que um especialista em tecnologia. Pessoal, vocês tiveram a oportunidade de conhecer uma pessoa jovem, super jovem, que eu fiquei admirado, tanto conhecimento de uma pessoa tão jovem. Apesar de jovem, ele começou cedo. Né? Começou muito cedo, né? Desde 15 anos que ele tem um contato e fez graduação, fez mestrado aí em tecnologia e tem muito a agregar para o nosso segmento têxtil e do polo de confecções do Agreste. É uma pena ser tão pouco tempo para a gente ter com ele, porque tem tanta coisa que você podia trazer para a gente, mas a gente vai marcar outras reuniões para que você traga todo esse conhecimento que você tem para favorecer, que tenho certeza vai favorecer muito a todo o polo de confecção. Mas o nome dele é Rafael Soares. Rafael Soares é engenheiro, ele é mestre em engenharia de software, com mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia, CEO da Colmeia, empresa especializada em soluções inteligentes em tecnologia, e presidente do projeto Tapioca Vale no Porto Digital. Muito prazer, Rafael, em conhecê-lo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço o convite, espero contribuir com boas ideias aqui, alguns insights também de uso da tecnologia como um todo, né, no segmento têxtil. Toda essa experiência que Rafael tem, ele tem uma parceria lá com o Porto Digital aqui de Caruaru, certo? Que, inclusive, eu agradeço até a Pâmela, um abraço para a Pâmela, que participou aqui do nosso podcast, e ela nos indicou o nome de Rafael, e é um projeto maravilhoso, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Mas para nós começarmos nosso podcast de hoje, eu queria que você falasse mais, Rafael, um pouco, assim, eu sei que é um assunto muito extenso, mas eu queria que você falasse um pouco da tecnologia no polo de confecção do Agreste, porque na sua visão de especialista, como você vê hoje o polo com a tecnologia? Veja, fazer uma análise do polo de confecções e a tecnologia de forma separada, talvez não seja o mais interessante. Eu gosto de fazer uma análise mais ampla, né? Que é o impacto, de fato, da tecnologia nas nossas vidas nos últimos anos. Então, alguns pensadores, pesquisadores costumam dizer que houveram algumas revoluções na humanidade, né? Com relação à tecnologia, uma que marcou muito foi a popularização da internet. Ou seja, ali na década de 90, início dos anos 2000, a popularização da internet como ferramenta de comércio foi o que gerou uma grande revolução no mercado de tecnologia e nos mercados como um todo, independente do segmento. A internet é algo que vem desde 1940, desde 1950. Mas o fato de terem adicionado a usabilidade do comércio eletrônico foi o que transformou, de fato, a internet numa potência. Então, ferramentas como o Google se tornam populares nessa época, eBay, os e-commerce, etc. e tal. Então, toda essa movimentação, ela trouxe um olhar para a tecnologia, trouxe uma série de profissionais, uma série de metodologias que fizeram com que a tecnologia também evoluísse para o que é hoje. A gente teve ali também a evolução de redes sociais, de mídias e tudo mais, que mudaram muito os mercados. Mas se a gente parar para avaliar hoje, a gente já passou por uma outra revolução silenciosa, que é a revolução da inteligência artificial. Ou seja, mal deu tempo da gente sentir e se adaptar à revolução do mercado eletrônico, da revolução da internet, das vendas online, da automação das coisas, do uso de sistemas e de ferramentas digitais para realizar negócio. Mal deu tempo da gente se adaptar a isso, já aconteceu outra revolução, que já está acontecendo há um certo tempo, de forma silenciosa, e a gente ainda está meio que tentando entender onde vai se encaixar ali. Eu falo do Brasil como um todo, em todos os segmentos, não só no têxtil, mas existe uma
uma misticidade com relação ao que é inteligência artificial, o poder e os impactos disso nos negócios, né? A gente vê alguns países que despontam na frente, despontaram ali com a inovação da tecnologia, com o uso da internet, como Estados Unidos, a própria China, também alguns países asiáticos, e agora na inteligência artificial também. Tanto é que isso já é tema de briga política entre países. Os Estados Unidos quer ser o detentor da inteligência artificial e a China já tem uma briga, ou seja, a própria inteligência artificial gerou uma guerra que não é mais uma guerra armada, mas uma guerra econômica, uma guerra de poder social, porque quem detiver, né, o controle sobre essas ferramentas, sobre essas empresas, certamente vai ter um desenvolvimento social e econômico muito mais elevado do que o outro. Então, eu vejo que o Brasil ele evoluiu muito no uso de ferramentas, no uso de adoção de ferramentas de tecnologia nos últimos anos, para a modernização de todos os processos produtivos. E isso traz para a indústria nacional competitividade, porque se a gente não consegue competir mais a nível global, as coisas ficam difíceis. Eu imagino como deve ser, por exemplo, o impacto dessas empresas chinesas na área da confecção, na área do têxtil aqui na nossa região, né? Em algumas conversas mais superficiais eu vejo que isso é uma pauta. Então, como é que o chinês ele consegue ser tão competitivo? Como é que o americano consegue ser competitivo nessas indústrias globais? Certamente a tecnologia, a inteligência artificial, a automação desses processos produtivos é uma ferramenta-chave para que esses produtos e essas indústrias elas se tornem mais competitivas. No Brasil, a gente tem uns segmentos que são mais evoluídos nesse sentido. Então, o segmento bancário, ele é extremamente competitivo. Inclusive, o Brasil hoje exporta tecnologia do ponto de vista bancário. O Pix é uma tecnologia brasileira que está sendo exportada para outros países. Mas a gente tem outros segmentos que ainda sentem um pouco uma dificuldade de passar por essa transição, né? Então, como é que eu avalio hoje o polo de confecções aqui da nossa região? Eu acho que a gente conseguiu se adaptar a essa primeira revolução de vender na internet, de usar canais digitais para comercialização, para operação e tudo mais. A nossa maneira, porque também existe uma questão cultural, existe uma questão de como se fazem negócios aqui no polo de confecções que precisa ser respeitada. Não adianta só chegar e tentar empurrar uma tecnologia, um modelo e uma metodologia porque funciona fora, às vezes não funciona aqui. Então foi uma adaptação à maneira do próprio polo de confecções, que eu acho que é única dentro do Brasil, acho que é única no país inteiro, a forma como a gente faz esse tipo de coisa aqui. E as tecnologias, elas entraram. Tanto é que a gente vê muito o uso do e-commerce e de outras plataformas de inteligência artificial, de automação, como a gente fez. Mas a gente precisa abrir o olho para essa outra revolução que já começou, que é o uso de inteligência artificial, né? Refletir muito sobre como é que a gente vai conseguir adaptar isso ao nosso mercado, para que o nosso mercado consiga também, a nossa maneira, né, aqui como a gente faz as coisas, entrar no segmento de inteligência artificial, utilizar-se da inteligência artificial como uma ferramenta de competitividade. É como eu disse, é um assunto bastante extenso, né? Tem muita coisa para se falar, muita dúvida para tirar, que a gente tem tão pouco tempo, né? Mas é muito bom poder passar essa visão, porque o intuito e a ideia desse programa é justamente trazer informação, trazer conhecimento. E esse apesar de a gente estar com essa revolução da inteligência artificial, ainda tem muito tabu em relação a isso. Então é sempre bom trazer sempre uma pessoa com uma experiência, expertise sua para trazer essas informações. E o importante é avaliar. Eu gostei da sua avaliação do mercado global, avaliando também o cenário global, quando fala mundial, a gente sempre teve a Apple e a Microsoft nas cabeças entre as empresas, e aí com a inteligência artificial surge aí a NVIDIA, do nada, ocupando ali primeiro lugar. Eu não sou especialista em tecnologia, mas sou entusiasta. Eu gosto muito de tecnologia. Minha casa tem alguns produtos de casa moderna, de casa inteligente. Eu gosto muito. E estou sempre antenado. Então a NVIDIA sempre foi um sonho meu de criança. Sim. Que eu queria uma placa de vídeo bacana. Montar um setup. Eu não pude ter isso. Proporcionando para o meu filho, tanto é que eu que montei a máquina com ele, porque eu quero essa NVIDIA, mais um sonho meu que eu quis passar para ele. Uhum. E vendo a NVIDIA como um primeiro lugar, segundo lugar, a NVIDIA é uma fábrica que ela fabrica placas de vídeo, que quem conhece mais é quem trabalha mais com design ou videogame, esses gamers todos conhecem. Então ela saiu despancando aí toda a Apple e a Microsoft, que eram
consagrados nessa aí. Sim. Estão mais puxados pela inteligência artificial. Que é uma placa para inteligência artificial. Isso foi um impacto no mundo. Então, assim, para você ver que o primeiro, e segundo, terceiro lugar, ele não é eterno. E as coisas mudam muito rápido, né? Foi muito. A NVIDIA, ninguém imaginou. Exato. E isso pode acontecer também com o nosso cenário. Então, baseado nessas tendências, o que é que você vê para o futuro próximo, pode ser curto prazo ou longo prazo, que vai vir de tecnologia para revolucionar a nossa área de confecção? Olha, veja, eu gostei do seu exemplo aí da NVIDIA, porque a inteligência artificial também não é algo de agora. Os conceitos, inclusive os conceitos que se utilizam hoje de machine learning, de linguagem, aprendizagem de máquina e tudo mais, são coisas da década também de 60, 70, 80, então é uma evolução. Só que a grande sacada que tornou isso popular é a aplicação disso. Onde eu vou aplicar isso? De que forma eu vou aplicar isso e como isso vai revolucionar as coisas. Então, quem ajudou a popularizar a inteligência artificial, quem é da academia, quem é da área de tecnologia, sabe que isso é uma coisa muito antiga. Então, existem até piadas internas. Olha, a gente trabalha com inteligência artificial antes da IA. Porque é algo muito antigo, de fato. Foi justamente o ChatGPT. O ChatGPT, uma empresa, a OpenAI, que foi comprada pela Microsoft, ela ajudou a popularizar porque ela achou uma aplicação muito útil para o mercado atual. Talvez se ela tivesse lançado isso 20 anos atrás, 15 anos atrás, não tinha surtido efeito. Que são esses agentes inteligentes de suporte a atividades corriqueiras. Então você entrava lá no ChatGPT, tirava dúvidas, pedia para ele escrever um texto, pedia para ele gerar alguma coisa. Essas IAs generativas, que a gente chama, que tem a capacidade de gerar alguma coisa, baseado em um conhecimento prévio, foi o que ajudou a popularizar a inteligência artificial. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, é um guarda-chuva, é um espectro muito amplo. A gente tem dados, analytics, análise de dados, tendência, modelos de inteligência artificial de previsão, previsibilidade. E dentro de vários outros temas, nós temos IA generativa, que é essa areazinha da inteligência artificial que é voltada para esses modelos que são capazes de gerar coisas. Então, se eu jogo lá no ChatGPT, se eu jogo no Gemini ou qualquer outra ferramenta dessa, e hoje existem muitas outras ferramentas de geração de imagem, geração de conteúdo, geração de vídeo, a gente chama isso de IA generativa. Então, a IA generativa, ela ajudou a popularizar o conceito de inteligência artificial. E qual foi o principal benefício que a IA generativa trouxe no dia a dia das pessoas? É justamente você economizar tempo com atividades que são atividades operacionais. Então, aquelas atividades operacionais que você precisa puxar informação de uma plataforma, ler informação de uma outra plataforma, pensar e escrever alguma coisa que é muito operacional, ou seja, segue um passo a passo, né? É uma coisa mecânica, a IA generativa ela consegue ser mais eficiente. Então, todas essas atividades mecânicas e operacionais, em todos os segmentos, não somente no texto, que a gente consegue escrever isso num passo a passo, juntar informações para gerar alguma coisa, sem a gente precisar ser humano, ou seja, é algo repetitivo, é algo operacional, isso facilmente será, eu não diria substituído, tem muita gente que gosta de dizer e plantar o caos, mas isso será impactado diretamente por essas ferramentas de IA generativa. E aí foi onde o ChatGPT popularizou. A gente jogava umas perguntas simples e ele dava alguma resposta. E aí a coisa foi evoluindo. Hoje a gente tem ferramenta que consegue fazer ensaio fotográfico, por exemplo, que é uma das ferramentas que foi construída aqui. Tem uma ferramenta que foi construída em Caruaru, lá no Tapioca Valley, que a gente coloca algumas fotos de produtos, coloca alguns prompts e ele te dá um ensaio inteiro, ele te dá até vídeos, né, para você ter conteúdo digital em um custo muito mais baixo do que uma campanha mais tradicional. Um exemplo da campanha da Nacional Texto, que está aqui no ar, na Asa Branca, na Globo, ela foi feita 100% em IA. Um IA, né? Não tem artista, não tem nada. Pegamos todas as roupas verdadeiras, físicas, solicitamos toda a criação, foi aplicado nos modelos lá de forma tudo por IA. Claro, tem alguma mistura. Se eu pegar o inicial foi feito com modelo,
mas toda adaptação a gente colocou a fala é IA, a entrevistadora ou até a apresentadora é IA. Então, assim, fizemos um blend. Mas talvez o próximo seja 100%. E aí eu faço até a pergunta, o que é que você sentiu, né? Foi mais rápido? Foi mais econômico? O que é que trouxe de benefício? Então, foi rápido e muito, muito mais barato. Do que uma campanha E tradicional. preciso, né? Isso quer dizer, por exemplo, que vai acabar com as pessoas que trabalham com campanhas? Não. Só que está mudando completamente. E esses profissionais de todos os segmentos precisam estar atentos a isso para verificar de que forma ele se encaixa ali, né? Eu sou muito positivista, então eu nunca acho que vai ser uma coisa negativa, acho que vai ser uma coisa positiva. Agora a gente precisa aprender como interagir com essas ferramentas, como esses profissionais que já trabalham com essas campanhas mais tradicionais podem, inclusive, utilizar essas ferramentas como um diferencial competitivo para o trabalho deles, né? Sendo mais efetivo, em vez de atender 1 ou 2 marcas no mês, atender 10 marcas, né? Entregar um pouco mais de eficiência. Obviamente que existe também toda uma complexidade e uma discussão com relação a essas produções artísticas, né? A inteligência artificial, quem é detentora, de fato, daquela produção artística ali é a inteligência artificial, é a pessoa que está operando a inteligência artificial por trás, é o dono do modelo, então a gente já entra em outra seara. Mas o importante, eu acredito que o impacto para o setor de confecção como um todo é os profissionais, as empresas, as indústrias, as universidades, elas precisam entender e refletir quais ferramentas que existem hoje e de que forma isso pode ser ou adaptado ou utilizado no mercado local, para que esse mercado local ele se torne mais competitivo, essa indústria se torne mais competitiva, se torne mais rápida, mais eficiente, ao mesmo tempo que respeitando também todas as questões sociais e econômicas que envolvem, né? Como a questão da empregabilidade e o respeito também a todas as áreas que são importantes e que ainda precisam permanecer atuando da mesma forma. Perfeito. É como você mesmo falou aí, ressaltou. Tudo isso vem, as pessoas têm feito uma divulgação da inteligência artificial que realmente tornou uma coisa espantosa para alguns profissionais, achando que vão perder a sua vaga no mercado, né, sua própria atividade. Mas não, eu entendo também, como você falou, que é muito positivo, eu também sou em relação a isso. Eu acho que tudo isso veio para inovar e para auxiliar. Eu acho que é mais para auxiliar. Agora, para que as pessoas se adequem a isso aí, é preciso ter realmente um conhecimento com pessoas como você, que entende, que sabe o caminho certo a seguir. Então, é preciso que busquem conhecimento e até nisso a própria inteligência artificial vai lhe ajudar. Porque até uma pessoa que não entende de tecnologia pode usar um ChatGPT, como popularizou foi o ChatGPT, né? É muito fácil chegar lá, porém, você precisa saber o que é que você quer, porque ela não vai adivinhar o que você quer. Você precisa saber, entender do assunto para pedir a ela alguma informação ali, porque se você não entender, ela também não vai entender o que você quer. Então, para isso, fica bem forte essa coisa que ela vai nos auxiliar e não substituir. Exatamente. Mas no ponto de vista, assim, daqui do Polo de Confecção, sei que você tem uma parceria aí com o Porto Digital, que a gente também vai falar sobre esse projeto do Colmeia, vale. Mas, assim, como você vê nessas ferramentas que já tem no mercado disponível, como você vê, nós conversamos ali nos bastidores, que você falou que os projetos daqui não ficam aqui, ficam mais fora. Então, como é que você vê hoje a nossa região com toda essa informação, com toda essa tecnologia, com tudo isso que a IA pode oferecer, com todas essas ferramentas que tem para facilitar a produção, a indústria, como você vê hoje na nossa região em relação a tudo isso? A gente estava comentando que a maioria das soluções, serviços que são gerados hoje aqui na nossa região, do ponto de vista da tecnologia, está sendo para fora. E eu acho que o Érico comentou também que as soluções que vocês procuram fora. Ou seja, a gente está tão próximo fisicamente, mas tão distante do ponto de vista digital. Muitas vezes querem procurar uma funcionalidade, vão buscar fora. E quem está aqui, várias empresas, até atuam junto com o Porto Digital, querem escalar, vão para fora também. Então, eu acho que tem que ter uma comunicação. Eu acho que é a cultura, né? Tá faltando um encontro. Eu acho que é a cultura também da região, né? E a própria cultura dos negócios, porque você veja, é como isso também mudou os nossos negócios. Hoje a gente interage muito mais de forma digital. Então, a gente tem clientes hoje, né, quando a gente fala do Porto Digital, do ecossistema de Caruaru, temos várias empresas. O Tapioca Valley é uma associação de algumas dessas empresas aqui da região. E a gente interage com o nosso cliente final muito através do digital. Então, é muita reunião online,
é muita mensagem. Então, até o próprio modelo de se fazer negócio mudou. Mas isso foi de forma proposital ou por conta de algum problema entre os dois segmentos? Não. Foi porque o negócio já nasceu assim. Então, ele já nasceu digital e ele expandiu digitalmente. Não o fato de nós estarmos um do lado do outro aqui, fisicamente, muito pertinho, mas digitalmente a gente está muito distante, que a gente não conseguiu se conectar. Por isso, a importância desses eventos presenciais, dessas relações institucionais para justamente minimizar esse tipo de situação. E aí é muito natural que essas empresas de tecnologia, elas de fato forneçam para vários outros locais que não sejam o local que ela está. Isso não é só uma característica de Caruaru, é uma característica do Porto Digital do Recife, é uma característica do Porto Digital de Santa Catarina, de São Paulo. São Paulo ainda fornece muito para São Paulo, que é quase um país dentro de um país. Mas, assim, a maioria dos polos tecnológicos, elas não fornecem para a localidade onde elas estão. E aí, de fato, estar próximo dessas ações, desses eventos, dessas instituições, como é o caso do Porto Digital, como é o caso do Tapioca Valley, ela ajuda nessa interação, de entender quais são os problemas, as potencialidades e as oportunidades que o setor têxtil, o setor de confecções aqui da nossa região enxerga, passa, enfrenta, junto com as cabeças pensantes de tecnologia que já estão trabalhando com isso. Não acredito que as empresas de tecnologia possuem soluções prontas para o mercado, e acredito também que o próprio mercado precisa refletir muito sobre quais processos, quais pontos de gargalo e quais oportunidades podem ser atingidas. Eu acredito que é um trabalho em conjunto, onde a gente junta a experiência do mercado, a cultura local e a visão empreendedora desse segmento, junto com a mesma coisa do outro lado, tecnologia, isso pode dar um match bem legal. Então, criar formas e canais de aproximação, de discussão, de entendimento e de elaboração de ideias é o caminho para o nosso setor aqui. Como você esse caminho que vocês estão trilhando, né? Tentando trazer essas pessoas aqui da região, né? Porque Caruaru é uma potência. Todo o nosso polo de confecção realmente é muito rico. E esse caminho vocês estão, que a gente vai falar sobre o Tapioca Valley, esse caminho vocês estão trilhando junto com esses empresários, porque a mente empreendedora aqui é muito forte. As pessoas aqui dessa região já nascem empreendedoras, praticamente, porque já estão desde criança. Eu mesmo, no meu trabalho que eu faço, eu vejo a criança lá no meio mesmo de toda a produção, os filhos dos donos de confecção. Então, passa de pai para filho. Porque é essa que é a maneira que eles crescem muito rápido, né? Então, esse trabalho que vocês, esse projeto, esse trabalho que o Porto Digital está fazendo, já faz há algum tempo, é muito válido, mas eu acho que precisa ser mais visto, mas visto pelos empresários, porque eu vejo no chão de fábrica que tem muita deficiência e que esses projetos, essas parcerias, elas podem ajudar muito, entendeu? Então eu sinto que, conversando aqui com a gestora do Polo Digital de Caruaru, a Pamela, eu pude ver o quanto de um leque de opções que tem de conhecimento que a gente pode agregar a esse trabalho nessas indústrias aqui da região. Sim, total. Perfeito. Então, só falando para quem está nos assistindo, a Tapioca Valley ela teve um escopo até a pandemia. Pós-pandemia, por conta da mudança do comportamento do consumidor e das indústrias e fábricas, teve outro escopo. É importante falar toda essa trajetória do Tapioca e falar também qual é a missão da Colmeia, qual é o objetivo, o que é que tem a fornecer para nossos confeccionistas. Certo. Fala um pouco. É engraçado como surgiu esse nome, né? Em 2012 se fazia um movimento contrário. Então, quem queria trabalhar com tecnologia aqui na região, ele tinha que migrar, como eu estava comentando ali com vocês nos bastidores, né? Tinha que sair de Caruaru para... O mais próximo era Recife, porque Recife tinha um polo tecnológico muito forte, desde do início dos anos 2000. Então era muito natural a gente ou ter que sair daqui para estudar tecnologia no Recife, ou eu estudava aqui e tinha que sair para trabalhar. Eu fiz esse caminho inverso. Então eu saí de Caruaru, terminei o colégio ali. Eu era muito ruim na época do colégio, péssimo em vestibular. Então eu fiz o primeiro vestibular de sistema de informação aqui e fiquei muito para trás no remanejamento. Ainda bem que não passei. E aí tive que ir para Recife. Tentei lá e fiz um vestibular, passei, né? Não sei como também, mas entrei na Universidade Católica. Até essa época eu gostava de trabalhar, então eu já trabalhava desde os 15 anos montando e desmontando computador e tudo mais.
mas para estudar era difícil, né? Então, eu não gostava, de fato. Mas quando eu entrei na faculdade, só tinha uma opção, ou estudar ou estudar. Porque você entra, mas você não sai, né? E essa faculdade não recebe uma faculdade tradicional, né? A Universidade Católica, sim. Então, não tinha boquinha, não. Tinha que estudar. Quando eu peguei as provas, assim, a primeira prova do primeiro semestre de guerra, meu amigo, eu vou ter que aprender tudo que eu não aprendi até agora para poder sair daqui. Mais um desafio, né? Mais um desafio. Foi bom porque eu aprendi a estudar e gostei de estudar. Tanto é que depois virei professor, fiz mestrado em engenharia de software e tal. E enfim. Mas aí a gente tinha que fazer esse movimento contrário, de sair daqui para estudar lá. Então fui, passei 10 anos e durante esse tempo que estudei tecnologia lá, trabalhei também em empresas do Porto Digital. Então migrei ali entre a Stefanini e o César, e a Pitan, que são algumas empresas grandes e conhecidas ali do Porto Digital, e transitei entre várias áreas, desde desenvolvimento à gestão. E sempre tive esse olhar para Caruaru, porque eu sempre quis voltar a residir aqui em Caruaru. Então, isso fez com que eu me aproximasse a alguns grupos de amigos, de estudantes que aqui estavam, de professores que eram entusiastas de tecnologia, estavam morando aqui, mas que não tinham as mesmas oportunidades de trabalho. Essa é a realidade. Então, a gente criou um movimento chamado Tapioca Valley, que era a junção aí de professores, de estudantes, de profissionais de tecnologia que queriam pensar pautas, projetos e ações para que Caruaru se assemelhasse ao mercado de tecnologia do Recife. Então surgiu esse movimento. O nome é uma sátira. Eu fiz uma tese de TCC quando terminei a faculdade, que era o seguinte: a implementação de parques tecnológicos no interior do estado de Pernambuco como alternativa socioeconômica, que era justamente, em resumo, replica o Porto Digital em várias regiões do interior de Pernambuco, que isso vai dar certo. Nós temos formação nessas regiões, nós temos boas pessoas, o que precisa é justamente isso, são as conexões e os incentivos. E aí a professora não gostou muito do TCC, ela disse que ia me passar porque eu era um bom aluno, mas que não dá, o que gostava de Caruaru era a tapioca. Aí eu disse, rapaz, se lá um dia tiver um parque tecnológico, alguma coisa nesse sentido, a gente vai chamar de Tapioca Valley em sua homenagem. E aí o nome do movimento, o nome do movimento surgiu disso. Então, eram só estudantes e tudo mais. Isso ali entre 2012 e 2016. Aí em 2016 o Porto Digital chegou, que trouxe os holofotes da tecnologia para Caruaru, né? Então criou-se toda aquela atmosfera, mas a vinda do Porto Digital ela foi, por si só, não foi capaz, por exemplo, de trazer outras empresas de tecnologia e gerar empregos. Então a gente, enquanto movimento, em resumo, a história é muito maior, poderia passar 2 horas aqui falando dessas aventuras, mas a gente decidiu criar os próprios negócios. Então, eu criei um negócio chamado Colmeia, que é uma consultoria de tecnologia da informação. A gente desenvolve sistemas, automações de inteligência artificial, aloca times de desenvolvimento em projetos também de tecnologia dos nossos clientes e parceiros, e muitos outros negócios surgiram ali, entre 2016 e 2018. De 2018 a 2020, essas empresas tinham uma atuação muito mais local, né? Até por conta de como era o mercado na época. Então, a minha empresa era uma empresa que tinha uma atuação muito local aqui para um ou outro cliente. Outras empresas também que surgiram ali muito local, mas quando veio a pandemia, que a coisa virou uma loucura do ponto de vista de mercado, isso foi muito bom para todas as empresas de tecnologia que surgiram aí nessa época. Então, só um exemplo do Comea, que é a empresa que eu estou à frente, a gente saiu de 20 pessoas ali em fevereiro de 2020 para cerca de 132 pessoas no final de 2021/2022, certo? Por quê? Porque a gente começou a atingir mercados digitais, então a gente fornecia para São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, até para países fora. E muitas empresas ali também fizeram o mesmo. Então, recentemente, como a gente estava muito próximo, a gente resolveu reativar o movimento Tapioca Valley, só que dessa forma um pouco mais estruturado, respeitando até o nível de maturidade que as empresas haviam atingido. Então, há 1 ano e meio atrás, a gente começou essas discussões de reativar o movimento Tapioca Valley com alguns objetivos específicos de fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico da região, fomentar a criação e o desenvolvimento de novos negócios, fomentar o desenvolvimento dos negócios já existentes e colaborar com o ecossistema local como um todo na transformação digital desse setor, desse segmento. Então, aí a gente inclui também o segmento texto, o segmento de confecções aqui da nossa região. E aí a gente pegou as 10 maiores empresas ali inicialmente, né, e transformou numa associação Tapioca Valley, o faturamento hoje mais de 22 milhões ao ano, mais de 230 pessoas empregadas diretamente, fora
os fornecedores e relações indiretas, e com a taxa de crescimento muito boa, de 20% ao ano, o que nos trazem bons caminhos aí pela frente. E um dos objetivos é justamente nos conectarmos à nossa região e de que forma a gente pode contribuir com o desenvolvimento digital também dessas potencialidades que a gente tem aqui. Se os confeccionistas e fabricantes precisarem de algo em tecnologia, ele pode encontrar a Tapioca Valley onde? Olha, nós temos uma página no Instagram chamado O Tapioca Valley, certo? Com 2 L's. Digital lá, acho que só vai ter esse. Pode entrar em contato lá, mandar uma mensagem direto, que a gente marca um momento, marca um encontro, troca uma ideia, entende qual vai ser a tua dificuldade e a gente consegue te direcionar aqui, pelo menos dar um direcionamento de qual solução, de qual caminho você pode seguir para fazer com que a inteligência artificial, fazer com que o uso da tecnologia como um todo possa impactar positivamente o teu negócio. E é importante, antes de buscar na internet de forma aleatória uma ferramenta, uma solução, o Porto Digital está aqui. Sim. Então vem aqui em Caruaru, está um novo endereço, inclusive, bem localizado, né? Fica bem no coração, próximo do Pátio do Forró. Procure os consultores, converse. Talvez a funcionalidade já tenha lá, que seja um custo mais acessível. É mais fácil você adquirir uma ferramenta podendo falar com a pessoa que cria do seu lado. Muitas vezes você vai comprar uma ferramenta, a pessoa está em outro país, em outro estado, você não consegue fazer uma reunião presencial para tirar alguma dúvida, e o Porto Digital pode favorecer isso para vocês. Então, tem o Tapioca Valley, que pode ajudar também muito. Tem o Porto Digital, só basta buscar. Então, a gente, tanto eu como o Romildo e o Confecção que dá certo está aqui para ajudar vocês a tomar as melhores decisões e encontrar as melhores soluções. Só basta buscar. E com certeza, no Porto Digital, junto com esse projeto e outros projetos que tem lá, vai encontrar com certeza o que está procurando e até mais, né? Tem coisas que já existem, que as pessoas não têm nem conhecimento, que vão ter conhecimento com essa parceria aí de vocês. Mas como a gente está já no finalzinho, eu só queria que você falasse um pouco das startups. Como elas atuam hoje para a modernização do nosso polo de confecção? Certo. Nós temos muitas startups, né? Quando eu falo do Tapioca Valley, a gente tem as 10 maiores empresas, mas a gente tem um plano que vai começar a ser executado de captar mais empresas para dentro desse grupo. E o Tapioca Valley é uma instituição parceira do Porto Digital, tanto é que a gente ocupa todo o espaço empresarial, então todo o espaço empresarial desse novo espaço do Porto Digital é ocupado por essas empresas do Tapioca Valley. Então, a gente tem dentro, não somente do Porto Digital, do Tapioca Valley, mas em Caruaru, em região como um todo, em Santa Cruz também, em Toritama, muitas startups, muitas empresas e muitas soluções já voltadas para o mercado de confecções, né? E procurar essas instituições para se conectar com exatamente a solução que você precisa, acho que é o primeiro passo. Mas existe um outro caminho também que pode ser seguido e deve ser seguido, que é trazer problemas. Por incrível que pareça, a gente adora e a gente é apaixonado pelo problema de outras pessoas, porque conhecedor das tecnologias existentes e entendendo bem o problema, eu acho que isso é a pior parte de tudo, é você, de fato, mapear um processo para, de fato, identificar que ali existe um problema, que aquele problema precisa ser resolvido. Quando a gente traz isso do lado da indústria, quando a gente traz isso do lado do segmento que a gente vai atuar, fica mais fácil da gente construir em conjunto. Então, o que você falou é muito importante. Às vezes a gente vai no mercado atrás de uma solução pronta, né? Muitas vezes a gente encontra, de fato. E muitas vezes a gente busca de muito longe essa solução pronta. Mas como as coisas estão acontecendo hoje, é muito natural que a gente precise construir soluções em conjunto. Então, o conhecimento técnico, as soluções existentes aqui na nossa região, elas podem ser adaptadas ou elas podem ser construídas quando a gente juntar essas duas coisas. As dores bem definidas, os problemas bem definidos por parte da indústria versus o conhecimento técnico e a conexão com todas essas ferramentas e soluções já existentes no mercado. Então, de fato, procurar essas instituições, o Porto Digital, o Tapioca Valley, aproximar-se desses eventos e também desses locais, eu acho que vai fazer com que a gente construa muitas ferramentas de impacto, de fato, que podem ser, inclusive, produzidas aqui e exportadas para fora. E isso, com tudo isso que você falou aí, com toda essa parceria, essa procura das pessoas, aí esse trabalho forma um ecossistema, que essa é a ideia de vocês, né? De ter esse ecossistema com o polo de confecção do Agreste. Exato. O conceito de ecossistema é isso.
várias entidades trabalhando em conjunto para um objetivo específico, né? Então, se o objetivo é construir soluções digitais para tornar o mercado mais competitivo, então essas duas entidades aí, o polo de confecções, o polo têxtil, eu estou generalizando, junto com o polo de tecnologia aqui da nossa região, elas precisam estar conectadas, pensando e elaborando e contribuindo para essas soluções. Com certeza, o sucesso disso tudo. Aí já vem há muito tempo já, que agora que a gente está conhecendo esse projeto, mas ele já está sendo feito há um bom tempo já junto com essa parceria que você está com o Porto Digital. Mas, assim, pessoal, quem começou a nos escutar, nos assistir nesse momento, nós estamos com o Rafael Soares, tá? Que ele é mestre em engenharia de software, com mais de 20 anos de especialista em tecnologia, né? E o presidente do projeto Tapioca Vale, que é junto com o Porto Digital. Rafael, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença assim conosco, nossa participação aqui no Confecção que Dá Certo. Tenho certeza que tudo que você falou aí deixou o pessoal bastante animado, vai ter muita procura com isso, que essa é a ideia desse programa, é trazer realmente a informação para todo o polo de confecção. Eu queria lhe agradecer, e se você quiser deixar contatos, redes sociais, como as pessoas podem conhecer mais a fundo, rede social, fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer lhe conhecer. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra trazer essa temática para o segmento têxtil, né, e dizer que a gente está disponível, as portas estão abertas para a gente discutir outros temas, entender os problemas do segmento e trabalhar em conjunto, colaborar. E quem quiser seguir lá o Tapioca Vale, o @Tapioca Vale, você consegue entender um pouco mais da nossa história, consegue entrar em contato e buscar essas soluções ou trazer esses problemas para que a gente possa, em conjunto, elaborar soluções, né? E pensar nos problemas de fato que vocês estão enfrentando para fazer com que a tecnologia e a inteligência artificial seja uma ferramenta aliada. É isso. Muito obrigado. Érico. Obrigado, a sua participação foi muito esclarecedora. Bastante. É sempre bom falar de tecnologia, eu gosto muito, como eu falei, eu sou entusiasta, não tenho formação, mas gosto muito. E com certeza já abre espaço para a gente fazer outro podcast para tirar as dúvidas que a gente não conseguiu hoje, né? Com certeza. Será um prazer. Então, muito obrigado aos ouvintes da CBN Caruaru, muito obrigado por mais um dia e até o próximo programa. Até.